Vamos à Escritura, por favor, abra sua Bíblia comigo, na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2. Todo mundo achou? Carta a Tito, capítulo 2, a partir do verso 11, a Escritura diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. De novo, os dois primeiros versos que nós lemos, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Até aí. Amém? Eu tive o privilégio de entrar numa mina de ouro, uns dias desses para trás aí. Não achei ouro lá, né? Não tem mais, né? Já tiraram tudo. Mas nesse conhecimento, a gente deu uma volta lá, por dentro, enfim, né? Com guia e tal. E no meio daquela experiência, né? No meio da mina, a gente viu uma coisa diferente que me chamou a atenção, que me fez, na hora, pensar sobre a vida de Cristo em nós. A rocha escavada, talvez você já tenha ouvido falar, talvez não, mas isso não importa muito, né? Eu de novo, tenho que tomar cuidado, porque o Ariel está presente, né? E aí a gente tem que medir as palavras direitinho, né? O nome da rocha é Itabirito, né? Itabirito. E teoricamente, né, eu não sei se existe isso, mas o pessoal fala, é uma rocha macia, né? Então, assim, os camaradas tiveram que ralar igual loucos para cavar, mas a rocha é macia, né? Enfim. E lá dentro tem os diversos veios, né? E o pessoal extraiu o ouro e tal, mas tem um momento em que você para e observa que, em determinado ponto da mina, ou em muitos pontos, você vê o ferro. O ferro está presente. Mas o ferro ali, ele está oxidado. E essa oxidação, ela se manifesta em diversas cores. Interessante isso, né? A oxidação do ferro se manifesta em diversas cores. E em tempos passados, na era colonial, por exemplo, no Brasil, o pessoal ia lá, aonde tem esse ferro oxidado, e extrai essa cor em específico, e usa essa cor, ou usavam essa cor, para pintar interior de casa, interior de igreja, pintar escultura em cores diferentes. Amarelo, vermelho, azul. E a gente observa que do mesmo ferro vem essa beleza, mas ela vem toda do ferro. O verde, ou o amarelo, ou o vermelho, enfim, não são minerais diferentes, todos eles vêm do mesmo minério que é o ferro. Eu vou até colocar uma foto para você ver, né? Olha para o ferro, não olha para mim, tá certo? Vamos lá, olha lá. Olha para o ferro, está vendo lá? Então, em cima ali, aquilo que você está vendo ali é o ferro oxidado.
em diversas cores. E é aquilo ali que o pessoal raspa em suas cores diferentes e usa para fazer pinturas. Mas importa saber que todas essas cores vêm do mesmo mineral, vêm do mesmo ferro. Ok? Obrigado. Nós estamos hoje falando sobre salvação em Cristo Jesus. E no texto que nós lemos, a gente percebe que a salvação que nos alcança, que Jesus traz para nós, nós lemos no verso 14 que Jesus se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Olha só que coisa interessante, que foi isso que eu pensei quando estava vendo aquilo. É que as coisas boas que a salvação produz em nós, elas todas vêm a partir da própria pessoa de Jesus. Não é que a gente foi salvo e agora elementos no cosmos se juntam e aí descem sobre nós. Não, tudo aquilo que vem de salvação para nós é o próprio Espírito de Deus que trabalha dentro de nós, de dentro para fora. E essas coisas que nós somos ensinados, a gente aprende do próprio Jesus. A graça, o verso 12 diz, ela nos ensina, primeiro, a renunciar à impiedade, ou seja, a essa vida sem Deus, e as paixões mundanas, ou seja, os nossos próprios desejos, que eu falei hoje de manhã, né? O império dos nossos desejos. Então, a gente aprende em Cristo a deixar de lado as coisas que desagradam a Deus e o império dos nossos desejos. Inclusive, uma reflexão que a gente teve sobre isso foi: puxa vida, mas os nossos desejos, eles são ruins? Pois é. Quando a gente se permite governar pelos nossos próprios desejos, a gente quer o que é bom para nós. Eu quero o que é bom para mim. Se no processo você for beneficiado, Deus for glorificado, ótimo. Se não, não importa. O que interessa é que eu me dê bem. Esse é o império do desejo. É por isso que o nome é pecado. Porque aquilo que eu quero vai me atender. Não necessariamente, aliás, e na maior parte das vezes, se eu tiver que passar por cima de todo mundo, eu passo por cima de todo mundo, prejudicar alguém, prejudico alguém, ofender a Deus, não tem problema. O que importa é que eu me dê bem. Esse é o império dos desejos. E a graça de Deus se revela salvadora e ela nos ensina a abrir mão dos nossos desejos, a deixar de lado o império dos desejos e aceitar a vontade de Deus, ao invés da minha vontade. É aquilo que Jesus fez no Getsemane. Ao orar, ele disse: Pai, não se faça a minha vontade, porque a minha vontade é sair correndo. A minha vontade é deixar isso tudo para lá. Ninguém quer passar isso. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, a gente olha para salvação e aquilo que a gente recebe de salvação, a gente vai ver na própria pessoa de Cristo. Assim como essas coisas bonitas, essas cores que aparecem na oxidação do ferro decorrem do próprio ferro. Aquilo que nós recebemos de bom da salvação vem da própria pessoa de Jesus. O texto diz que, uma vez renunciada à impiedade, a vida sem Deus, e essas paixões, nós começamos a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. De forma sensata, justa, e o justo aqui é no sentido de andar em retidão, e piedosa, uma vida de adoração,
O sensato aqui, tem tradução que chama sábia, tem tradução que chama prudente, moderada, enfim, sóbria, né? E achei também esse significado discreto. É uma vida que a gente sabe quem a gente é, de verdade, mas se mantém no nosso lugar. E por isso eu quero trazer na própria pessoa de Jesus, para que a gente perceba essa coisa bonita em Jesus e imite esse exemplo. Aí eu quero te convidar para um outro texto na palavra, que é o que está registrado em Mateus, no capítulo 4, que é o texto que a gente conhece da tentação de Cristo. Em Mateus, capítulo 4, o escritor diz assim, presta atenção. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pausa. Aqui a gente tem o exemplo do que é viver de forma sóbria, sensata, discreta, prudente, moderada. Quando o diabo chega para Jesus e fala: Se és o Filho de Deus, faça isso. Ele está desafiando Jesus a provar quem ele é. Na nossa vida, muitas vezes, nós somos confrontados e desafiados a mostrar quem nós somos. Você não é o chefe da sessão? Faz o que você tem que fazer. E eu não estou dizendo que não tem, mas... Você não é o homem da casa? Você não é o pai desse camarada aí? Você não é a mãe? Você não é o estudado? Você não é o professor? Você não é o crente? Você não é o obreiro? E sabe, gente, é que a gente cai nessa pilha e peca. Você não é o fulano? Vai lá e faz. Fala, é mesmo, eu sou. Mexeu comigo, agora vai ter. Né? Você não é quem sabe desse negócio? Já toma uma posição, você vai lá, sei, o bando de burro que não sabe nada. Você não... Pá. Você não é o crente? Faz alguma coisa. É mesmo, pecadores, né? Isso é porque vocês estão todos sem Deus nesse lugar. Aceita Jesus, cambada, vocês vão para o inferno, tudo e tal. Deus manda fogo do céu, fulmina isso tudo aqui e tal. Opa! Né? E Jesus nos ensina que quando a gente vem para Ele, ou começa uma caminhada com Ele, a gente precisa viver de forma sóbria. Quando o diabo pergunta, ou propõe para Jesus, você é o Filho de Deus, não é? Então manda a pedra se transformar em pão. Jesus não responde para o diabo, é claro que eu sou o Filho de Deus. Eu não tenho que te provar nada. Né? É claro que eu sou o enviado de Deus. Você quer ver mesmo? Eu vou mandar fulminar você. Que pedra em pão nada, para fulminar é tu. Né? Mas Jesus não entra nessa pilha. Jesus se mantém sóbrio. Você não é o Filho de Deus? Manda que a pedra se transforme em pão. Rapaz, está escrito que nem só de pão viverá o homem. Que resposta é essa? Que tipo de resposta é essa? É a resposta
de alguém que não quer confrontos desnecessários, confrontos inúteis, confrontos que levam ao pecado, porque Jesus não estava ali para medir força com o diabo, percebe isso? E por vezes eu quero medir forças com meu filho, eu não sou o pai? Quem manda aqui nessa bagaça? Eita, né? Quem é o homem da casa? Calem-se as vozes, inclusive as femininas, ou principalmente, porque o homem da casa sou eu. Quem é que sabe nesse lugar aqui? Quem é que sabe? Quem são os indoutos aqui nesse ambiente? Quem sabe sou eu, o formado sou eu, a voz da sabedoria sou eu. Oh, querida, querido, a graça te ensina a viver de forma sóbria. Não ceda à tentação de mostrar quem você é. Porque, na verdade, no fim das contas, nós somos todos igualmente carentes da graça. Entre nós, qualquer que seja o título, não nos isenta da necessidade da graça. O homem da casa precisa da graça. O pai precisa da graça. A mãe precisa da graça. O professorzão precisa da graça. O chefe da seção precisa da graça. O estudado precisa da graça. O dono do negócio precisa da graça. A gente não está aqui para medir forças com ninguém. A gente está aqui para manifestar a salvação que aconteceu na nossa vida. Agora perceba, eu não estou falando sobre que você não precisa fazer o que você tem que fazer. Mas você pode responder nos momentos em que o confronto lhe for proposto, com a mansidão que você aprende na palavra por meio de Cristo. Viva de forma sábia, sóbria, modesta, discreta, para a glória de Deus. Segundo, ela nos ensina a viver de forma justa, forma correta, em retidão. Continua a leitura em Mateus 4. Então, o diabo o levou à cidade santa e colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova, não tentarás o Senhor, o seu Deus. Viver de forma correta importa entender que fins não justificam meios. A proposta do diabo para Jesus é o seguinte: vamos resolver logo isso aqui. Todo mundo já vai ver quem você é. Todo mundo já corre para você, porque na hora que você pular, todo mundo vai fazer aquele... E aí você vai planar. Porque está escrito na palavra. Sabe, gente, o diabo gosta de usar, inclusive, a palavra para nos tentar a fazer coisas que desagradam a Deus. E a gente começa nessa ideia de que os fins podem justificar as formas de fazer as coisas. Todo mundo vai vir te ver, Jesus. E Jesus está dizendo, esse não é o caminho de Deus. Para Deus, aquilo que se quer fazer é tão importante como o caminho de fazer acontecer. Deus enxerga a justiça, a retidão de forma completa. Não é só
como é que no final, mas pelo menos no final não, pelo menos no final não funciona. É o caminho todo. É aquele camarada que extorque os outros, financeiramente, por exemplo, dá golpe em todo mundo. É o golpista que dá golpe, invade as contas de todo mundo, chega no domingo, vem na igreja e dá o dízimo. Mas eu dei o dízimo para a casa de Deus. Presta atenção. Fins não justificam os meios. É às vezes em que nós exercemos a autoridade sobre quem quer que seja e dizemos, vai para a igreja sim! E faz logo uma coação dentro de casa, né? E aí vem todo mundo para a igreja, mas pelo menos estava todo mundo lá para louvar o Senhor. E aquele momento em que a gente está no ambiente de trabalho e alguém mexe com a gente e a gente usa todos os termos bíblicos para ofender a pessoa, mas a gente não falou palavrão, porque a gente usou a Bíblia. Percebe que para Deus isso não faz sentido? A graça, ela nos alcança, e Jesus nos ensina aqui nesse texto, é que para Deus não basta ser, ou não basta conquistar o final, a forma como a gente faz tem tudo a ver. Jesus falou uma vez sobre isso com seus discípulos. Eles estão numa cidade que é ofensiva a Jesus, que resiste a Jesus, resistente. E eles ficam muito bravos com aquilo e eles querem mostrar que Jesus é Deus. Você quer ver como é que Jesus é Deus? Presta atenção que eu vou te mostrar com quem que vocês estão mexendo. Vocês vão cair na mão do Deus vivo. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Senhor, podemos o quê? Fazer uma oração? Orar pode. Que tipo de oração vocês vão fazer? Não, para descer fogo do céu. Consumir todo mundo. Espera aí. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Mas é para fazer oração. O Senhor está dizendo que a gente não pode orar isso aí? Esse tipo de oração é oração de quem é do diabo. Eita! Mas é orar a Deus para descer fogo do céu. Pois é, oração do diabo. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Fins não justificam meios. E a graça nos ensina, em Cristo. Quando a gente olha para Cristo, a gente vê essa beleza de Cristo. Jesus ensina para mim e para você que viver de forma correta é viver completamente de forma completa. Completamente de forma justa, quero dizer. Completamente de forma correta. É ser íntegro. É buscar a integralidade. A gente gosta muito de usar um exemplo aqui. Vou contar a história rápida, né? O que é ser íntegro? Aqui em Brasília, todo mundo sabe que existe o setor hoteleiro. Alguém sabe, né? Setor hoteleiro? Muito bem. Setor hoteleiro norte, ali atrás, ali do lado do Brasília Shopping. O pessoal entra num hotel, um casal entra no hotel e faz check-in, entra no quarto, na hora que eles abrem o armário lá, né, para poder pendurar um terno lá que seja, tem uma mala dentro do armário. Quando eles abrem, a mala tem muito dinheiro na mala que está lá. Bem, o que faz? Liga para a recepção, aperta o 9, e aí... Então, a gente precisa ir numa delegacia. Opa, tem um aqui pertinho, aqui do outro lado. Eles pegam aquela mala de dinheiro, vão para a delegacia. Chega lá e registra, olha, no quarto tal, do hotel tal, estava esse dinheiro lá. Só que ali do lado, né, tudo ali no começo da Zona Norte, tem umas emissoras de TV por ali,
Tem um pessoal que fica por ali, né? Nenhuma crítica aos jornalistas, mas tinha uns jornalistas por lá na porta da delegacia para ver se aparecia alguma coisa. Então eles ouvem um burburinho que alguém devolveu uma quantidade absurda de dinheiro. Então a notícia se espalha, daqui a pouco tem 4 emissoras ali na porta da delegacia. Então quando o pessoal sai, eles vão saindo da delegacia, tem aquele monte de... E começa a gritaria, e aí o rapaz, né, o homem que estava ali registrando, diz assim, pelo amor de Deus, olha para o delegado, pelo amor de Deus, a gente não pode sair nenhuma foto. Não, rapaz, mas por que não? Vocês fizeram um bem tão bom, isso inspira a sociedade e tal. Não, a gente não pode sair na foto. O que está acontecendo? É que essa senhora que está do meu lado não é minha esposa. Percebe o conceito do que é ser completamente correto? Os fins não justificam os meios. E a graça nos ensina que todos nós somos decaídos e precisamos olhar para a pessoa de Jesus. Ele sim nos ensina a sermos completos em retidão diante de Deus. Terceiro, a graça nos ensina a vivermos de maneira piedosa, a vivermos de forma que agrada a Deus, em adoração a Deus. E é a graça que nos ensina isso. E quando a gente olha para a pessoa de Jesus, a gente vai ver aqui, na continuação do texto, verso 8, no capítulo 4 de Mateus, depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhes, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Presta atenção. Nossa tendência é adorar qualquer coisa que nos dê sucesso. Quem não gosta de sucesso? Todo mundo gosta de sucesso. Ser bem-sucedido é o alvo de todos nós. Ninguém aqui quer se dar mal na vida. Todo mundo aqui quer ter sua vida legal, né? Ocorre que, quando a gente pensa de viver de forma correta completamente, tem a ver com a gente dar adoração somente a Deus. O que é que pode te garantir o seu sucesso? Sua carreira? Sim, minha carreira. Cuidado para você não adorar a sua carreira. E sua carreira ser o centro da sua vida. O que pode te garantir sucesso? Dinheiro, ótimo. Cuidado para você não adorar o dinheiro. Não, minha família. Se eu tiver minha família estabelecida, né, tudo vai dar certo. Cuidado para você não adorar a sua família. E o que eu estou dizendo aqui não é que a sua família não é importante, não é que o dinheiro não tem a sua importância, não é que sua carreira não tem importância. Porque todas essas coisas na nossa vida terão seu grau de importância. Agora, cuidado para você não adorar isso aí. É colocar a sua esperança e dizer, isso aqui é que vai me garantir. Isso aqui é que vai me fazer que as pessoas vão me olhar e vão dizer, você é o cara. Você é a cara. O diabo leva Jesus e diz, você quer o mundo todo? Eu te dou o mundo todo. Que coisa! Jesus mesmo chama lá em João, o diabo de o príncipe deste mundo. O diabo realmente se acha dono de tudo. E ele oferece para Jesus, e Jesus não bate boca com o diabo, para dizer, você não é dono de nada, cara.
De novo, volta na primeira, né? A soberba. Né? Viva de forma discreta. Para de confronto inútil, porque ficar batendo boca com o diabo não resolve. Viva a sua vida de forma sábia. Então, o diabo oferece tudo para Jesus e Jesus só diz para ele: a gente não vai adorar nada e nem ninguém que não seja o Deus criador de todas as coisas. Ele é o dono de tudo, ele sustenta tudo. Sucesso na vida, empreendimentos bem-sucedidos, tudo resolvido, isso é dádiva de Deus. Tiago vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Qualquer coisa que venha de bom vem de Deus. Se está vindo do seu dinheiro, está errado. Se está vindo da sua carreira, está errado. Se você está atribuindo as benesses ou as soluções da sua vida ao que quer que seja, que não seja Deus, e a Deus você não tem dado a glória, o que quer que seja, aí é que está sendo Deus na sua vida, e isso está errado. A gente precisa aprender com Jesus. E olha que Jesus é Deus. Eu lembro, quando eu olho isso aqui, de Filipenses capítulo 2. Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não fez questão de aparecer aqui, se mostrar como Deus. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo forma humana. E sendo achado em forma humana, se tornou servo. Foi obediente até a morte, e morte de cruz, como indigente. Olha só, parece a nossa, por isso que a Bíblia vai dizer, né, que para os gregos, para os judeus, esse negócio de evangelho é muito doido, é muito louco, é absurdo isso, né? O diabo aparece para Jesus e diz: eu te dou tudo. E Jesus fala: eu vou adorar a Deus. E aí você olha o fim da vida de Jesus, ele está pregado numa cruz como indigente. E se isso for olhado meramente nessa ótica, você vai dizer: parece que ele deveria ter adorado o diabo mesmo. Se deu mal. Deu tudo errado. Só que Jesus não ficou morto. Jesus não está morto. Ao terceiro dia de sua morte, a pedra do sepulcro rolou, e Jesus foi ressuscitado, e ele está vivo, vive para todo sempre. E o texto de Filipenses continua: por isso Deus o exaltou, quanto? Soberanamente. Então agora você pensa que aquele que estava pregado na cruz como indigente, ele está exaltado soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, ou seja, aquele que está pregado na cruz, o indigente, ele tem um nome que é sobre todo nome. E ao nome de Jesus vai se dobrar todo o joelho dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, Jesus diz: a Deus adoramos, e Deus diz: sim, a adoração é comigo e eu faço acontecer na vida de quem quer que seja. A gente aprende com Jesus a dar glória a Deus. A gente aprende com Jesus a exaltar a Deus, a cultuar a Deus, a levantar o nome de Deus, porque as coisas bonitas da graça vêm do próprio Jesus. A gente olha para Ele. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Quer aprender a viver de forma modesta, sábia, justa, reta e piedosa, uma vida de adoração? Olha para Jesus e aguarde a esperança. O nosso dia está chegando. Jesus está vindo aí. Amém. Amém. Vamos orar? Fique em pé comigo. Olhamos para Jesus, Senhor Deus.
olhamos para Ele e nele aprendemos o que é viver de forma sensata, de forma sóbria, de forma justa, de forma correta e de forma que te agrada, essa forma piedosa. Nele aprendemos e temos recebido nele a nossa salvação. Que a nossa caminhada sempre, Senhor, seja uma caminhada de crescimento que te agrade. Uma caminhada que te adore, uma caminhada que te faça, ó Deus, glorificado cada vez mais. Que a gente viva isso, como recebendo essas cores bonitas do próprio Cristo, a gente viva isso para a glória do teu nome. Aprendemos com Jesus, para a glória de Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém, amém e glória a Deus.